Eu tô para começar a gravar aqui, tá certo? Meninos, vou acompanhar essa aula online depois. É, Esse módulo aqui a gente ficou responsável por falar das cardiopatias congênitas, né? No primeiro dia nós abordamos principalmente relembrando a anatomia e a fisiologia da circulação neonatal, da circulação fetal. E hoje eu fiquei com o intuito, combinando com as meninas antes, de fazer um apanhado das principais cardiopatias congênitas, traçar tratamentos, a intervenção da fisioterapia e estabelecer um caso clínico, tá? E também eu trouxe um adicionalzinho, vou deixar gravado para vocês, com relação à ventilação não invasiva. Provavelmente ventilação não invasiva vocês vão ver em reabilitação pulmonar, e alguns outros módulos, na própria fisioterapia respiratória e a aplicabilidade da fisioterapia respiratória. Mas eu trouxe alguns pontos mais sucintos, tá? Eu acho que eu só fiz 3 slides, mas é mais conversa, mais coisa dinâmica mesmo, para vocês terem um pouco de prática mesmo nessa aula mais online, tá bom? E para quem não me assistiu a primeira aula ainda e começou por aqui, meu nome é Jefferson, tá bom? Jefferson Rodrigues, sou formado em fisioterapia pela UESP, fiz um mestrado em ciência da saúde pela UFP, e trabalho em alguns hospitais aqui em Teresina, tá? Disponível a qualquer hora, para se vocês quiserem tirar dúvidas, tirar dúvida de algum caso, tá bom? Totalmente aberto para isso. Nosso cronograma, dia 29, a gente conseguiu fazer essa introdução, falar um pouco sobre anatomia e fisiologia cardíaca, estabelecer as diferenças de adulto, PED, NEL, e a gente fez aqui uma revisãozinha da avaliação neonatal, como recebe um bebê, né? Sempre tentando trazer uma coisinha diferente assim no finalzinho para dar sempre aquele up a mais para vocês, tá bom? E hoje e amanhã, vou fazer um apanhado geral sobre cardiopatias congênitas. Hoje vou querer falar da ventilação não invasiva mais pro final. Eu trouxe um caso clínico para vocês aqui no meio do caminho, tá bom? De uma das cardiopatias congênitas que a gente vai falar. Primeiro ponto, eu vou querer fazer uma revisão, tá bom? Com vocês de novo, rapidão, só de circulação fetal. Vocês deram uma fixada boa nesse assunto, tá bom? Na aula anterior, eu não sei porque eu tinha colocado veia pulmonar aqui, tá bom? Mas eu fui ver de novo, eu fiz uma ressalvazinha, veia umbilical, de onde a gente vai começar a receber esse sangue arterial, tá certo? Vem da placenta, veia umbilical, passa pelo ducto venoso, entra na veia cava inferior como sangue oxigenado ainda. A veia cava superior traz o sangue não oxigenado e aqui no átrio direito há uma mistura de sangue, tá bom? O sangue fica parcialmente oxigenado. Por isso que aqui no ventrículo direito nós vemos o sangue mais amarronzado, tá bom? Parcialmente oxigenado. Aqui, ó, veia cava inferior, veia cava inferior, veia cava superior conflui no átrio direito, fica parcialmente oxigenado, certo? Porque há a mistura de dois sangues com diferente concentração de O2. Por conta de diferenças pressóricas, esse sangue arterial passa também pelo ventrículo, passa pelo átrio esquerdo, perdão, pelo forame oval, e vem também para o átrio, pelo ventrículo direito, tá? Como sangue parcialmente oxigenado. O sangue que vai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo sai pela aorta e há uma comunicação também do sangue que sai do ventrículo direito com a aorta, é o chamado ducto arterial, tá? Porque o pulmão, a essa altura da vida do bebê, ele não tem uma função tão importante ainda, tá? Além, é só um preparo pulmonar para quando for iniciar a circulação neonatal. Por enquanto, ele não precisa ter esse aporte sanguíneo tão alto, porque o bebê não está respirando por aqui. O bebê respira por toda essa circulação fetal, tá certo? Daqui só passam 8% do sangue para o pulmão. Mas a nível para oxigenar, no entanto, mas para o nível de desenvolvimento desse pulmão na vida intrauterina, tá certo? Como eu disse, a circulação pulmonar reduzida, só 8% do sangue passa, tá? Por isso que parte desse sangue desce para a aorta, ainda parcialmente oxigenado, para fazer o desenvolvimento todo podálico de região mesentérica, tá? Esses órgãos mais a nível peritoneal, tá bom? Vamos passar.
Definição, como a gente falou no passado, das cardiopatias congênitas consistem nas alterações funcionais e estruturais circulatórias presentes já no nascimento, podendo ser diagnosticadas tanto de forma precoce como de forma tardia. A gente falou questão do eco fetal, fazer entre a 20ª semana até a 30ª semana, de acordo com algumas semanas de diferença de médico para médico, de lugar para lugar, tá bom? Mas sempre nessa faixa, perto já da terceira semana, terceiro trimestre de gestação, tá certo? Para te descobrir de forma precoce ou quando não é feito eco fetal, ou é uma cardiopatia que não consegue ser notada ainda nesse exame, a gente consegue descobrir de forma tardia, tá? Ele se divide em dois tipos e se divide baseado na compreensão do processo fisiopatológico das próprias cardiopatias congênitas e está ligada ao estudo da sua origem embrionária e ao entendimento de suas consequências nos órgãos e sistemas. Como é que a gente divide ela, gente? A gente divide de dois jeitos. Quanto ao fluxo de sangue pulmonar, se ele está hiper ou hipofluxo, gerando um fluxo hiper ou hipo, e também quanto à existência de cianose ou não cianose, né, que é a acianogênica ou acianogênica. Para vocês, quanto ao fluxo de sangue pulmonar, se é um hipofluxo ou um hiperfluxo, e quanto à ocorrência de cianose, se elas são cianogênicas ou se elas são acianogênicas. Das cianogênicas, a gente tem a tetralogia de Fallot e a transposição de grandes vasos, tá? Que são as principais, as mais comuns. E são elas que acho que a gente vai falar durante essa aula, tá bom? A tetralogia de Fallot eu vou trazer hoje, a transposição de grandes vasos eu vou trazer amanhã, para não ficar uma coisa muito tumultuada, falar de todas as doenças seguidamente, tá bom? As cianogênicas, além da coarctação da aorta, da persistência arterial, a gente tem CIA, CIV, são aquelas mais estruturais quando não ocorre algum fechamento específico de alguma daquelas estruturas da circulação fetal, canal arterial, forame oval, e assim vai, certo? Vai falar primeiro das cardiopatias cianóticas, tá bom? As cardiopatias cianóticas são causadas por lesões que possibilitam a passagem de sangue através de um shunt. Nesse caso, da esquerda para a direita da circulação. O que é um shunt? É um desvio que acontece indevido, não fisiológico, mas que gera um fluxo de sangue de um lugar para o outro. Nesse caso, da esquerda para a direita, da bomba esquerda cardíaca para a direita, tá bom? Trouxe aqui essa imagem para vocês, aqui nesse caso da direita para a esquerda. Quando o sangue conflui do átrio direito para o átrio esquerdo, por uma diferença pressórica, a gente tem um shunt direita e esquerda, tá bom? Shunt nada mais é que um desvio, tá? Um nome estrangeiro para a palavra desvio, tá? Além disso, existe a própria obstrução do fluxo sanguíneo pelo estreitamento de... Oi? Opa, a Maria do Santos chegou. A obstrução de fluxo sanguíneo pelo estreitamento de válvula ou de vaso, nesses casos, apresenta uma clínica dependente do tamanho do defeito e da resistência vascular pulmonar. O que isso quer dizer? Que a cardiopatia cianótica não necessariamente é por um desvio de estruturas que levam sangue venoso para uma região que, no caso, seria uma região de sangue arterial. Ela consiste também, por exemplo, num estreitamento de válvulas, tá, que geram um menor fluxo sanguíneo, que esse menor fluxo sanguíneo não vai, por exemplo, ao pulmão, o pulmão fica com hipofluxo e, consequentemente, gera uma cianose secundária a esse hiperfluxo, tá bom? A gente vai ver mais para frente ainda uma divisão bem feitinha. Agora entra um monte de gente, tá bom, meninos? Só que eu estou dizendo para vocês aqui, acabei de começar, basicamente, tá? Fiz primeiramente só uma apanhada aqui de revisão, tá? Revisãozinha bem rapidinha da circulação fetal, tá bom? Coisa que a gente já falou. Definir de novo a cardiopatias congênitas como na aula anterior, tá? Nada demais que vocês não viram, que você não sabe. E tava começando a falar de cardiopatia cianótica, que era a novidade da aula de hoje, tá? Vocês não perderam nada não, tá? Começando a falar de shunt, tá? Que vocês vão pegar no transcorrer da aula, tá bom?
Quanto ao fluxo pulmonar, as cardiopatias cianóticas se dividem em hiperfluxo e hipofluxo, como nós já falamos. Nas de hiperfluxo, a gente tem a drenagem anômala total de vias pulmonares, que ela aparece em 0,05 de 1.000 crianças com cardiopatia congênita bem rara, que eu não vou procurar nem tentar falar para vocês, tá bom? Tanto ela como a drenagem anômala parcial de vias pulmonares, tá certo? Além dessas duas, tronco arterioso, foi uma imagenzinha que eu trouxe para vocês, daqui a pouco vai aparecer, eu vou explicar um pouquinho. Transposição de grandes artérias, eu vou falar, não hoje, vou tentar trazer amanhã, mesmo transposição de grandes vasos, tá bom? Ela é a mais comum das de hiperfluxo cianótico, ela aparece de 1 a 3 mil nascidos vivos, aparência, a forma bem rara, né, mas ainda assim mais recorrente que as outras. Quanto ao hipofluxo, que são as mais comuns, a gente tem a tetralogia de Fallot, atresia tricúspide, atresia pulmonar com CIV e a anomalia de Ebstein com válvula tricúspide, tá? Dessas, a disparada principal e as que vocês vão ver com mais recorrência, tetralogia de Fallot, tá? Que a gente vai abordar hoje. Das cardiopatias cianóticas que geram hiperfluxo, geram uma cianose, tetralogia de Fallot é a mais famosa, tá bom? A gente vai tentar definir para vocês mais ou menos o que o hiperfluxo e o hipofluxo acarreta de forma clínica no paciente, tá? No hiperfluxo, há um aumento do débito de sangue para os pulmões, sobrecarregando o sistema respiratório, de tal forma que acontecem alterações nos parênquimas, nas vias aéreas e no próprio leito vascular pulmonar. Esse edema da mucosa, mais o extravasamento do líquido para o interstício dos alvéolos, geram repercussões clínicas que a gente vai ter que identificar nesse processo. Quais são? Obstrução de vias aéreas, redução dos factantes, muito por conta do hiperfluxo sanguíneo naquele pulmão, te reduz a produção de surfactante, tá bom? O pulmão entende que não precisa mais de surfactante. E também um prejuízo no clearance de muco ciliar. O que é isso? A gente viu histologia, lá nos primeiros períodos do curso, a gente viu que células do trato respiratório têm uma característica de ter esse clearance mucociliar, que são aqueles cílios que ficam nessas células do trato respiratório, para fazer uma transposição, uma passagem de a própria secreção, né? Ficar ali para subir, descer e assim não obstruir a via aérea, tá? Esse tipo de hiperfluxo gera um prejuízo nesse clearance de muco ciliar, tá bom? Além disso, crianças com hiperfluxo pulmonar tendem a ter hipertrofia e hiperplasia de cânulas mucosas. Ficam crianças hipersecretivas e com essa hipersecretividade geram infecções pulmonares repetidas. Maior nível de internação desses pacientes, tá certo? E assim por diante. Além disso, com a evolução da doença, a parede da vasculatura adapta-se de forma hipertrófica na camada íntima e, consequentemente, ocorre um aumento da pressão capilar, chamada de hipertensão pulmonar. Aqui eu deixei em negrito para vocês que eu vou precisar falar uma coisa importante. Isso eu vou associar um pouco a clínica para vocês. Pacientes com hipertensão pulmonar são os pacientes mais difíceis de se ventilar dentro de uma UTI. Claro que após de vocês vai dar uma capacidade para vocês de trabalhar em UTI como trabalhar em enfermarias. Postos, enfermarias, a gente não vai ter uma recorrência de pacientes com hipertensão pulmonar, que já é uma consequente gravidade de alguns casos, não só cardíacos, mas pulmonares e infecciosos, entendeu? O que essa hipertensão pulmonar vai gerar? Aumento de fluxo sanguíneo no pulmão, o pulmão não vai conseguir ventilar adequadamente, a gente vai precisar colocar altas frações expiradas de oxigênio. Esse paciente vai precisar muito FO2, muito oxigênio, vai ventilar mal. O pulmão vai estar bem congesto, já vai precisar incrementar parâmetros ventilatórios, tá? E isso tudo alinhado com condutas médicas, tá? A gente vai ter que perceber isso previamente, o mais cedo possível, para iniciar a parte medicamentosa mesmo, e associada à parte ventilatória, né? Fazer uma mecânica protetora para ajudar esse pulmão desse paciente, associada a condutas médicas. Como é que a gente descobre essa hipertensão pulmonar?
Quando o paciente começa a piorar, começa a precisar de mais plano ventilatório, o pulmão fica congesto, perfusão piora, perfusão periférica, aquele teste assim que a gente falou com vocês na aula passada de tempo de enchimento capilar e tudo, né? Quando começa a ficar mais uma perfusão mais lentificada, já se abre o olho para algum problema hemodinâmico nesse paciente. Pede-se os exames para saber se há algo laboratorial, pede-se o exame de rastreio, que a gente chama, né? Para saber se tem algo laboratorial que a gente consegue ver de cara. E associado a isso, um ecocardiograma também. É no ecocardiograma que a gente vai checar também se esse pulmão, se esse paciente está com hipertensão pulmonar, tá bom? E daí para lá, traçar condutas melhores da parte ventilatória no nosso ponto e na parte médica quanto à parte medicamentosa, tá bom? Se eu estiver falando rápido, gente, muito confuso, por favor, me parem, perguntem, tá bom? Podem parar a qualquer momento que a gente vai discutindo, tá certo? Quais são os sinais clínicos que essa criança com cardiopatia de característica de hiperfluxo vai demonstrar para vocês na prática clínica de vocês? Primeiro é um baqueteamento digital. O que é isso? O dedo das crianças, por conta da característica de cianose, não ocorre um desenvolvimento perfeito de extremidades, tá? Dedos começam a ficar em forma de baquetas de bateria, tá? Mais alongados, com a polpa digital mais arredondada, tá bom? Além disso, gera uma policitemia. O que é isso? A gente está com uma cardiopatia cianótica. O corpo entende o quê? O sangue não está sendo oxigenado adequadamente. Com isso, há um estímulo à produção de quê? De células. Células, que tipo de células? Células glóbulos vermelhos, hemácias. Porque o corpo entende que não está sendo oxigenado adequadamente, produz mais hemácias para ver se transporta mais essa hemoglobina, tá bom? Isso se chama de policitemia, aumenta a produção de células sanguíneas, tá bom? Para ver se ele entende que por não estar sendo oxigenado adequadamente, pode ser um defeito das hemácias, certo? O que que isso acarreta, o que que isso gera? O sangue fica com a hiperviscosidade, tá? Mais células sanguíneas, o sangue fica mais viscoso, com maior chance de eventos embólicos, nesse caso, alguns acidentes vasculares encefálicos, tá bom? A gente não sabe se é hemorrágico ou isquêmico, a depender da característica de como se comporta no corpo, tá bom? Esse hiperfluxo pulmonar também gera, como a gente disse anteriormente, hipersecretividade do paciente, mais internações recorrentes, mais tempo de internação, tá bom? Pneumonias por repetição por conta dessa hipersecretividade. E a hipertensão pulmonar que a gente já falou anteriormente. Além disso, atraso cognitivo, a própria internações recorrentes causam atraso cognitivo, o bebê não consegue ser estimulado adequadamente, e daí é um ponto importante que cabe a gente também, a parte de estimulação sensório-motora. Provavelmente vocês devem ter visto isso em Neoped, que a nossa parte de atendimento não vai consistir só em parte ventilatória, reabilitação pulmonar, reabilitação cardíaca. A gente tem que deixar aquela criança com estimulação sensório-motora. Tentar adequar ela, o desenvolvimento neuropsicomotor adequado àquela idade dela, tá bom? O bebê de 7 meses, 8 meses, que não senta adequadamente, traçar a idade corrigida dele, saber com qual idade ele está hoje e tentar facilitar e desenvolver aquele bebê para a idade dele correta, tá bom? Estão me ouvindo? Estão entendendo bem? Tem alguém aí falando alguma coisa? Pode continuar, tá bom? A gente falou de hiperfluxo, a gente vai falar de hipofluxo agora, tá bom? Se hiperfluxo a gente gera um aumento no de sangue a nível pulmonar, o hipofluxo é uma diminuição, tá bom? O hipofluxo pulmonar está relacionado à hipovolemia pulmonar e as cardiopatias obstrutivas do ventrículo direito e da artéria pulmonar, tá certo? Aqui a gente tem uma imagem da anomalia de Ebstein, da válvula tricúspide. O que acontece aqui? O alongamento do átrio direito, hipoplasia na região do ventrículo direito, e, consequentemente, um menor fluxo pulmonar. A gente não consegue levar
sangue venoso para o pulmão para ser oxigenado. O que que gera? Uma cianose secundária ou uma hipoplasia de ventrículo direito, certo? As crianças com hipofluxo pulmonar podem apresentar cianose, dispneia aos grandes esforços, não só grandes, viu, gente? A depender do tamanho dessa hipoplasia, desse não desenvolvimento dessa artéria pulmonar, pode gerar também um cianose mais graves e o paciente fica dispneico também aos pequenos e aos médios esforços, tá bom? E além disso, um comprometimento de débito sanguíneo pulmonar, certo? Sinais clínicos, como é que a gente vai identificar esse paciente? Cianose, baqueteamento digital igual do hiperfluxo, os mesmos eventos embólicos, que eu falei, a hipoxemia gera um aumento de hemácias, uma hiperviscosidade sanguínea e, consequentemente, o sangue mais viscoso, com maior número de células sanguíneas, maior chance de eventos embólicos, né? Além de AVE, o tromboembolismo pulmonar e etc, tá bom? Baixo débito cardíaco gera um hipodesenvolvimento ponderoestrutural. O que é isso? Estatural. O bebê começa a não ganhar peso, o bebê começa a ter um atraso de tamanho. Por isso que nas consultas em geral, os próprios pediatras checam peso para saber se faz o complemento ou não de dieta, altura para saber se faz algum estímulo hormonal nesse paciente, tá bom? Entendendo o tratamento mais completo, tá certo? E uma insuficiência renal secundária também. O que é que acontece? O baixo débito cardíaco fornece menos sangue a outros órgãos estruturais. Esses órgãos ficam hipodesenvolvidos. No caso da região renal, evolui com insuficiência renal, escórias renais alteradas, tá bom? Perguntas? Acho que não. Além disso, como também de hiperfluxo gera um atraso cognitivo, né? Traz desenvolvimento. Internações recorrentes secundárias também é isso. Tá bom? A principal doença de hipofluxo, cianogênica, cianótica, né? É tetralogia de Fallot. Famosinha em prova, cai muito em prova, tá certo? Inclusive na prova do TJ também, questão batata que caiu, tá bom? Que muitas pessoas erraram. Ela consiste em quê? Uma destroposição da aorta, a aorta mais ligada à região do átrio direito, tá certo? Obstrução de saída do ventrículo direito na válvula do tronco pulmonar. Percebe que está com o lumen diminuído. Que este lumen diminuído faz com que o coração se adapte e gere uma hipertrofia do ventrículo direito. Ou seja, o ventrículo direito vai precisar de uma maior força para conseguir carregar esse sangue até a artéria pulmonar, certo? Por isso que ele se hiperdesenvolve. E além disso, característica também da a falou, uma CIV, tá bom? Mais a nível superior da cavidade, tá certo? Uma comunicação interventricular, tá bom? Um shunt que gera um shunt, um desvio da direita para a esquerda. O sangue venoso conflui para o ventrículo esquerdo, desce a aorta, esse sangue parcialmente oxigenado, que em extremidades e órgãos mais mesenteriais, esse sangue chega com parcialmente oxigenado, não oxigena adequadamente, esse bebê fica cianótico, tá bom? E também existe a pentalogia de Fallot. Não sei se vocês já ouviram falar. Nada mais é do que que a tetralogia de Fallot com uma CIA, tá? Quando tem todos esses sinais na criança e uma CIA presente, é uma pentalogia de Fallot. Ela acontece em 15% dos casos, tá certo? Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. A gravidade da tetralogia de Fallot e sua repercussão clínica é baseada no grau de estenose pulmonar e pela anatomia das artérias pulmonares. O que isso quer dizer? A gravidade dela vai consistir no o quanto esse lume é hipodesenvolvido, associado a isso às artérias pulmonares, tá certo? Artérias pulmonares hipodesenvolvidas e esse lume mais diminuído ou menor vai gerar uma gravidade maior na tetralogia de Fallot, tá bom? Por quê? O sangue não consegue passar adequadamente para o pulmão
para ser oxigenado, voltar pela veia pulmonar e se distribuir ao corpo, tá bom? Esses casos aqui estão associados ao maior índice de óbitos também, certo? Quanto maior a estenose, menor o fluxo pulmonar, como eu disse, maior o shunt direita e esquerda, o que provoca um maior grau de hipóxia e cianose. Como eu disse para vocês, se aqui está com o volume diminuído, o sangue não consegue passar para a artéria pulmonar, gera uma diferença pressórica para C e V, certo? Não passa pela válvula da artéria pulmonar, passa pela C e V, esse sangue conflui com sangue arterial, para assim passar para a aorta, tá certo? Quando a obstrução da via da saída do ventrículo direito for leve e as artérias pulmonares de tamanho de anatomia normal, disse que a tetralogia falou é de boa anatomia, ou seja, se a artéria pulmonar e a válvula da artéria pulmonar tiver um tamanho normal, tiver um tamanho anatômico perto da normalidade, os pacientes com tetralogia de Fallot tendem a ter uma qualidade de vida, um desenvolvimento no início da vida melhor, certo? Consegue se estruturar melhor, ganhar peso, ser melhor assistido para evoluir para alguma cirurgia. Enquanto se a estenose pulmonar for importante e as artérias pulmonares finas e hipodesenvolvidas, características como a tetralogia falou de má anatomia, tá bom? Importante saber disso para traçar perspectivas de quando iniciar tratamentos para fazer uma cirurgia ou quando a gente entra em ação para algum tipo de correção da clínica desse paciente, tá certo? Que é a imagem do coração de novo com a tetralogia de falou, tá certo? Shunt direita, esquerda, é importante vocês saberem disso, tá bom? Por isso que é uma cardiopatia cianótica, tá? Sangue venoso, passa o ventrículo esquerdo, região teoricamente sangue arterial, vai para a aorta e distribui sangue para o corpo todo e órgãos vitais parcialmente oxigenado, tá certo? Vou dar um pouco de água aqui. Só reforçando um pouco o que a gente disse aqui também, que a gente já falou disso, a cianose pode acentuar transitoriamente em função de fatores que levam ao aumento da resistência vascular pulmonar, o esforço físico ou o choro, o que diminui a resistência vascular, resistência sistêmica ou a vasodilatação, por exemplo. O que que isso acontece? Como é que essa criança vai chegar, como é que essa mãe, uma mãe que, não, por exemplo, não fez um pré-natal adequado, vai perceber que o filho dela está com algo estranho? Como é que ela vai, qual o alerta que vai ligar para ela ir num pediatra, para ela procurar assistência no hospital? Se a criança tem choros frequentes que ficam com cianose de extremidades, a criança chora, faz algum esforço físico, perde o nível de consciência, desmaia, tá bom? Às vezes num banho, às vezes em algum esforço que a criança faz, ela perde o nível de consciência também. Quando tem isso associado, por exemplo, a uma síndrome de Down ou alguma síndrome estrutural da pediatria, geralmente já só se associa a algum vínculo cardíaco, tá bom? Choro e amamentação ou banho que gera um desmaio, geralmente associam já com o que a tetralogia falou, que é mais comum, né? Também tem na verdade não é nem repercussão, é um acometimento fisiológico que o corpo tem quando a criança tem uma tetralogia de Fallot ou alguma cardiopatia cianótica, que é o acocoramento. O que é isso? A criança chora, se acocora, flexiona os membros inferiores, as artérias pulmonares se dobram, consequentemente a isso, né? Aumenta a resistência vascular sistêmica, que diminui o desvio de sangue para a aorta e melhora o fluxo pulmonar. Ao invés de gerar um hipofluxo, aumenta o fluxo pulmonar e a criança, por estar nessa situação, tem uma fisiologia melhor e consegue aumentar o fluxo pulmonar e assim proporcionar uma saturação mais adequada, né? Vamos para os diagnósticos agora, como é que a gente identifica essa criança. Como é que essa criança vai estar, por exemplo, no atendimento de vocês na enfermaria?
Vocês chegam, veem uma criança, você sabe que, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, vocês sabem que tem uma cardiopatia talvez interrogada, como é que vocês vão avaliar ela? Primeiro, a nível neurológico, perguntar para a mãe se ela, por que que ela deu entrada lá. A mãe pode falar assim, olha, chorou, um choro inexplicável, choro que não para, um choro que não é acalentado, evolui com desmaios, evolui com perda de consciência, tá certo? Você já liga o sinal de alerta. A parte hemodinâmica, além não sei se vocês já chegaram a ver isso, né? É questão de ausculta cardíaca, segunda bolha hiperfonética. Ausculta cardíaca, botou o esteto em foco pulmonar, a segunda bolha hiperfonética, característica de uma hipertrofia ventricular direita, certo? O eletrocardiograma com eixo desviado para a direita, principalmente a linha P, característica de hipertrofia ventricular direita, já tem uma associação maior com tetralogia de Fallot. Na parte respiratória, além da cianose, crise de hipóxia, principalmente ocasionada por esse choro, para esse momento de não acalentação da criança, também é uma característica de alguma repercussão hemodinâmica importante, associada à parte respiratória, tá certo? E na parte mais de imaginologia, o raio-x vai ter essa característica de bota holandesa, a coisa bem característica, tá bom? Depois vocês procuram até uma bota holandesa, e até botar aqui, esqueci. Bota holandesa ou tamanco holandês, que é essa parte mais ovalada aqui, tá certo? Característica de pulmão de criança com tetralogia de Fallot. E além disso, o ecocardiograma, que vai apresentar uma presença de uma CIV e da estenose pulmonar, tá certo? Como é que vai ser o tratamento dessa criança a nível cirúrgico? Primeiro, a priori, a depender de como essa criança vai estar, o cirurgião, o médico cardiologista, não vai querer fazer essa cirurgia de imediato. O que é que ele vai tentar fazer? Vai tentar corrigir esse hipofluxo. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai usar a técnica de Black Tausing. O que é que ele faz? Ele faz uma conexão da artéria subclávia com a artéria pulmonar, tá? Por que que ele faz isso? A artéria aorta, maior fluxo sanguíneo, tá? Quando ela chega na subclávia esquerda, ele conecta a artéria pulmonar e esse fluxo sanguíneo passa para a artéria pulmonar para ser oxigenado pelos pulmões, tá bom? Então aumenta esse fluxo, tá certo? Essa é uma correção parcial da tetralogia de Fallot. Para fazer essa correção, tem que estar ciente que esse bebê tem que estar em plenas condições de ser realizada a cirurgia. Então não vai, se a criança nascer, já se souber que ela tem tetralogia de Fallot, geralmente se espera a determinados meses até ela ter um peso ideal, ter a estrutura adequada para poder fazer a cirurgia, tá bom? Posteriormente a essa cirurgia, a criança passa a saturar níveis mais adequados, perto de 85 de saturação a 90, tá certo? Que permite o crescimento razoável e adequando essa criança para uma correção completa no futuro, tá certo? Então, a tetralogia de Fallot, há uma conexão, a correção dela é a cirurgia de Blalock-Townsend, que é uma conexão de um ramo da artéria aorta, a artéria subclávia, até a artéria pulmonar, para um maior fluxo pulmonar e a consequente oxigenação melhor desse paciente, tá certo? Alguma dúvida, gente? Eu estou falando muito rápido, estou falando sozinho. Alguma ponderação? Qualquer Rápido coisa? não, tá Não? dando para entender. Não, tá ótimo. Se qualquer coisa, vocês parem, tá bom? Que eu falando sozinho, mais difícil. Tá bom. Posteriormente a essa cirurgia de Blalock-Townsend, que é feita? Uma correção total. Essa correção total é mais difícil porque o bebê tem que ser submetido a uma circulação extracorpórea, tá? O coração para de ter um funcionamento para que o cirurgião consiga
é fazer uma correção do SIV. A CIV é o grande de todos os fatores aqui da tela que a gente falou, é o grande malefício da patologia em si, né? Por causa desse shunt maior, tá? Direito para a esquerda. Aí, então, essa criança tem que ser submetida a uma circulação extracorpórea para ele poder suturar esse CIV e, consequentemente, gerar a correção dela, tá certo? A patologia. E a fisioterapia, como é que ela vai entrar aí? O que vocês acham? O que tu acha aí, Anne? É a Anne que falou, foi? Acho que foi. Ela vai atuar principalmente na... Pode falar, se quiser. Vai na supervisão da ventilação? No pós-operatório e no pré, sim, tá? Mas a nível ambulatorial, que vocês vão ver com mais recorrência, vai atuar principalmente na clínica desse paciente. O que que acontece? O paciente está cianótico. O paciente cianótico ele vai precisar de quê, a priori? De oxigênio, certo? E vocês vão basicamente fazer a fisioterapia respiratória consistindo na melhora desse nível de oxigenação do paciente, seja com manobra de expansão, seja com aporte de oxigênio em níveis maiores, tá bom? Se ele evoluir, por exemplo, com a insuficiência respiratória, aí você vai decidir se você vai trabalhar na ventilação, se vai precisar entubar esse paciente, se vai precisar fazer VNI intermitente com ele, tá certo? Se esse paciente já tiver feito a cirurgia, aí você vai atuar a ventilação mecânica mesmo, tá? Ver como isso a gente vai falar um pouco mais amanhã, mas traçar melhores condutas para esse paciente que talvez não tenha uma repercussão pulmonar importante, mas precisa estar a ventilação, tá bom? E além disso, paciente restrito ao leito, paciente com níveis de oxigenação mais baixos, cianóticos, o que que a gente faz na parte motora, na parte da fisioterapia mesmo? A gente vai tentar associar ao desenvolvimento, a estimulação cerebromotora, né? O desenvolvimento neuropsicomotor adequado a ele, tá? Tentar tirar um pouco esse vínculo só de ventilação, de oxigênio, e tentar lembrar um pouco da gente lá na parte motora também, tá bom? Eu trouxe um caso clínico para vocês. Eu queria dar 10 minutinhos para vocês, 10 minutos não que é muito, 5 minutinhos para vocês lerem e discutirem um pouco comigo, para não ficar só o falatório. Qualquer coisa que vocês falarem já me ajuda aqui, gente. Tem uma olhada aí. Vou contar 5 minutinhos aqui para a gente discutir. Vou ler aqui para vocês, tá bom? Passou 5 minutinhos? Não, passou só um. Mas eu vou ler aqui e a gente vai discutindo aqui calmamente. Paciente admitido em enfermaria após 7 dias de internação em UTI com a história de pós-operatória, né? História de uma cirurgia de Bleloctalcin. Ou seja, cirurgia, o paciente foi admitido em enfermaria após 7 dias de internação em UTI. Ou seja, tem 7 dias que está em PO de cirurgia de Bleloctalcin, né? Paciente que menor com 3 anos de idade, trissomia do 21, síndrome de Down, né? Sonolento, pouco interativo, hemodinâmica estável, em respiração espontânea, sem aporte de O2 suplementar. Você está em ambiente. Taquipneia leve, frequência respiratória de 25 respiratória por minuto, saturação de 84. Sem sinais de desconforto respiratório importante.
O paciente foi admitido na enfermaria, o fisioterapeuta decidiu acoplar uma máscara com reservatório com fluxo de 15 litros por minuto, decorrência dessa saturação de 84, tá bom? Com o intuito de manter a saturação alvo entre 98% a 100%. Após 12 horas da admissão, o paciente evolui com desconforto respiratório importante, TAC, apneia importante também, 32 incursões respiratórias por minuto. Na ausculta respiratória, um som pulmonar presente, reduzido em hemitórax direito, que pode ter acontecido com esse paciente. Alguma luz aí para mim, gente? O que foi que aconteceu com esse paciente? É uma coisa bem comum, até, tá bom? Não chega às vias de fato, o paciente evolui com desconforto respiratório, não, mas é uma coisa comum. Alguma ideia aí, Anne? O que pode ter acontecido com ele? Confesso que não. Confesso que não. Vamos lá, bora pensar. Paciente que está com uma síndrome de Down, né? Tem síndrome de Down e está com um pós-operatório de correção de tetalogia de Fallot, ou seja, ele tem tetalogia de Fallot. Normalmente ele não vai saturar bem, certo? Isso é claro. Saturar igual o nós não vai. A faixa acima de 95, né? Ele tem uma saturação permissiva abaixo de 90, tá? Isso é para quem trabalha em UTI cardio, para quem trabalha com pacientes cardiopatas, tem que saber tolerar saturações mais baixas. O que acontece muito, principalmente com o fisioterapeuta novato. Chega no setor, vê o paciente saturando 90, sem desconforto nenhum, já bota o que? Oxigênio, tá? Cateter nasal, máscara com reservatório, Venturi, já vai tacando oxigênio nesse paciente, tá? Em pacientes que não precisam, porque o oxigênio não vai corrigir esse problema cardíaco que o paciente tem, tá bom? Então, geralmente, nesses casos, o que eu peço para os meus alunos? Alinhar com a equipe médica, tá? Chegar, professor, paciente tal, saturando 84. Vi aqui na ficha dele que tem um paciente cardíaco, está sendo atendido pelo senhor há muito tempo. Até que ponto a gente precisa de oxigênio para esse paciente? Geralmente eles falam, Jefferson, isso aí a 90 está ótimo para ele. 80 está ótimo para ele. Às vezes tem diferença de membro superior para membro inferior, fala assim, Jefferson, 80 membro superior e 60 membro inferior está perfeito, não precisa de aporte de oxigênio. O que possivelmente aconteceu nesse caso? Seu terapeuta viu saturando 84, não avaliou bem esse paciente, não entendeu que ele tem uma patologia de Fallot, foi corrigida, que essa saturação de 84 é permissiva no caso dele. O que ele fez? Acoplou o maior fluxo de oxigênio possível, colocou uma máscara reservatória com nível muito alto. O paciente chega na saturação adequada para ele, né? Adequada para ele, fisioterapeuta que quer, saturação alvo, mas não adequada para o paciente, entendeu? Níveis altos de aportes altos de oxigênio sem necessidade também são lesivos ao paciente. Eu quero que vocês entendam bem isso, gravem isso bem, que talvez seja o mais importante para a aula. Saber dosar o tanto de oxigênio que você dá ao paciente é uma das funções do fisioterapeuta dentro de qualquer unidade hospitalar, tá? Entender o porquê que ele está precisando de oxigênio. Está com insuficiência respiratória, tipo 1, tipo 2, o que é isso, tá? E qual forma de oxigenoterapia você vai dosar para ele. Não sei se vocês já tiveram aula sobre isso. Se não tiver, até é importante eu falar depois para vocês, amanhã. Aí vocês até podem me falar. Se falaram não, isso para vocês, qualquer coisa eu falo mais profundamente amanhã. Mas entenda, a saturação adequada para ele não é a saturação normal, não é de um paciente comum. É um paciente que pode saturar abaixo do normal tranquilamente, sem ter nenhuma repercussão respiratória. Você ofertar níveis altos de oxigênio para ele ocasiona coisas lesivas não só ao pulmão dele, mas de forma sistêmica. Em prematuros, você aportar níveis altos de oxigênio gera, entre muitas outras coisas, broncodisplasia, os alvéolos ficam de forma diforme, tá bom? Não fica uma forma adequada, não faz a troca adequada, certo? Ponto 1. Ponto 2, interferência oftalmológica, retinopatia da prematuridade. Aportes altos de oxigênio, bebês que precisam de um aporte de oxigênio muito alto por muito tempo, gera cegueira em boa parte dos meninos, ou perca de um dos olhos, ou perca de uma da visão, certo?
Nesse caso específico, é uma coisa que pode acontecer até com o adulto. Desse caso clínico. O que acontece? Por exemplo, chega um paciente na UTI, ele está entubado, está saturando 95, mas está com fração de oxigênio de 30, por exemplo. Sabe, por que eu não boto 100% para ele saturar 100% e ficar todo mundo bem, todo mundo feliz? Porque é lesivo também a parte pulmonar. Se você oferecer altas frações inspiradas de oxigênio em pacientes que não precisam, esse paciente pode evoluir com atelectasia por absorção, tá? A concentração de oxigênio no pulmão fica tão alta que alguns gases, que a gente não respira só oxigênio, né? Alguns gases não ajudam a manter esse pulmão mais aberto. Esse pulmão retrai a atelectasia, tá bom? Que provavelmente foi o que aconteceu no caso, tá? O paciente estava com altas frações de oxigênio sem necessidade, evoluiu depois de 12 horas de emissão, 12 horas de emissão na enfermaria, evoluiu com atelectasia, provavelmente vai voltar para a UTI para fazer a reexpansão, tá? Se não conseguir entender que isso aqui é uma atelectasia, redução do hemitórax direito, da ausculta, ataque apneia súbita, um esforço súbito, provavelmente atelectasia. Se fizer um raio-x e tiver com o pulmão fechado, fazer manobra de reexpansão para não mandar para a UTI, tá bom? Se a insuficiência respiratória já for a nível irreversível, o paciente vai ser entubado de graça, por culpa nossa. Boa parte desses casos aí, entendeu? Tô sendo claro, Anny? Sendo claro, Carlos, alguém? Sim. Pronto. Que é uma parte Assim, mais... professor. Essa aqui é uma parte mais clínica, entendeu? É mais um pouco diferente do que a gente estava falando. Parte mais de dentro, meio de entendimento do paciente, tá bom? E aí, entendam isso, entendeu? Entendam saber dosar quanto de oxigênio vocês vão ofertar para esse paciente, quando iniciar uma fisioterapia motor nesses pacientes desse tipo, qual grau de intensidade vocês vão fazer de motor nesse tipo de paciente, entendeu? Tudo isso individualizando, certo? Paciente por paciente. Claro que nesse alguns casos, o paciente estiver realmente caindo de saturação, você tem que aportar níveis altos de oxigênio, mas sabendo até dos riscos, tá bom? Se você fizer uma coisa que pode ser lesiva, saiba o que isso pode ocasionar, entendeu? Alguma mais, alguma pergunta desse caso? Um desdobramento que a gente pode ter? O que a gente poderia fazer para reverter essa atelectasia? O que vocês acham? Além do ponto na prova amanhã. Manobra de reexpansão, né, meninos? Manobra de reexpansão. Como é que a gente reexpande um paciente? Tá? Além das manobras já conhecidas, que vocês provavelmente já devem doutrinar muito bem. Manobra de reexpansão, a gente pode usar o AMBU, tá? Usar até como RPPI. Se o paciente tiver um nível de cognição mais alto, se pede para o paciente inspirar, inspira, a gente faz um ciclo de AMBU com ele, tá? Faz uma pressão positiva para esse pulmão abrir, tá? Ou então a gente coloca uma ventilação não invasiva. Pressões contínuas de forma positiva para esse pulmão abrir, tá certo? Algo mais? Alguma pergunta? Vou tomar uma água aqui. A gente falou das cardiopatias acianóticas, né? Aliás, das cardiopatias cianóticas, cianogênicas. Eu vou falar um pouco das acianóticas. Na verdade, eu vou falar delas e falar um tipo delas, tá bom? As cardiopatias acianóticas, como eu disse para vocês anteriormente, ela consiste em alguma estrutura da circulação fetal que não se fechou adequadamente ou persistiu após o nascimento da criança, tá? Pode ser uma comunicação interatrial, uma comunicação interventricular, isoladas, tá bom? Não associadas a alguma coisa. Persistência do canal arterial, uma estenose pulmonar, uma coactação da aorta ou uma estenose valvar aórtica, tá bom? A mais comum disparada sem sombra de dúvidas, das acianóticas é uma CIA. E a persistência do canal arterial também é comum, mas não tanto quanto uma CIA, tá bom? E hoje eu vou tentar falar só dela, e amanhã eu trago persistência do canal arterial, uma comunicação interventricular para vocês terem ideia de tratamento e etc, tá bom? CIA, comunicação interarterial, acontece de 10 a 15% das cardiopatias congênitas, é de maior prevalência no sexo feminino e gera também um hiperfluxo pulmonar, que cicatriza pelo shunt esquerda-direita, tá certo?
Esse shunt esquerda-direita é menos lesivo que o direita-esquerda. Por quê? Porque o sangue vai voltar, vai passar da... Deixa eu ver aqui, eu vou botar uma imagem melhor para vocês. Vai passar esquerda-direita, tendo, por exemplo, C e V. Esquerda-direita, certo? O shunt esquerda-direita. Mas esse sangue vai oxigenar, vai para o pulmão, volta pelas vias pulmonares e vai voltar para o átrio de esquerdo e ventrículo esquerdo e ser oxigenado no corpo de novo, tá bom? O que vai se perder é uma quantidade parcial de sangue que vai ser distribuído para o corpo. Mas a depender do tamanho e o tamanho dessas estruturas, né, eles podem ser assintomáticos. A gente pode ter a CIV é mais lesiva, mas a gente pode ter uma CIA persistente totalmente assintomática, tá bom? De repercussão hemodinâmica mínima, certo? A gente tem até uma CIAzinha aqui nessa imagem, deixa eu ver se vocês conseguem ver bem. O sangue conflui, nesse caso, da esquerda para a direita, só que aqui o que acontece? Conflui para cá, o átrio direito, ventrículo direito, passa para o tronco pulmonar, pulmão oxigena, volta. Ou seja, não é tão lesivo quanto seria se fosse um shunt direita e esquerda, tá bom? Que esse sangue ia ser distribuído de forma cianótica, certo? Deu para entender bem? Diminuir aqui de novo. Quais são os tipos? Deixa eu mostrar nessa imagem aqui que eu acho mais fácil de você entender. Eu não sei se vocês lembram da aula passada que eu falei de ósteo primário e ósteo secundário, ósteo secundo. Ósteo primário é quando essa comunicação interatrial ela acontece mais a nível superior, certo? A gente chama isso aqui de septo primário e septo secundo. Quando eu tenho o nascimento do bebê, septo fecha, há uma união dos dois, mas se a comunicação for a nível mais superior, é ósteo primário, nível inferior, ósteo secundo. Quando é mais próximo às veias cavas, a gente chama de seio venoso, tá bom? Mais difícil a correção, mas também é menos comum, tá certo? 3 tipos, perto das veias cavas é uma CIA de tipo seio venoso, quando é a um nível mais superior e ligado a essa parte mais superior aqui do septo primário, é de tipo de ósteo primário e ósteo secúndum quando é mais inferior, tá certo? Bem simples aqui, só uma imagem mais aberta para vocês entenderem bem, tá bom? Quando é mais próximo à veia cava, ó, seno venoso. Tratamento dela. Tratamento dela é a nível cirúrgico também, mas ela vai ser associada ao quadro desse paciente, tá? Se for um quadro assintomático que vai gerar uma dispneia com níveis infecciosos recorrentes de repetição, geralmente tende-se a fazer essa correção mais rapidamente, tá? Não é uma correção fácil, que ela também vai precisar de uma circulação extracorpórea, consequentemente de uma esternotomia, a ter que abrir o tórax, colocar esse coração, essa circulação de forma extracorpórea, e para fazer essa sutura, tá bom? Na CIA. E aqui, gente, a gente falou das duas doenças, né? Dois tipos de doenças, cianóticas e acianogênicas. E tentar falar para vocês de VNI, cara, porque eu acho que nesse caso, tratamento de doença para doença, a gente vai atender basicamente a aplicar a condição clínica do paciente. Se for uma tetologia falou sem repercussão importante, que o bebê vai para casa às vezes e volta faz só um acompanhamento ambulatorial, a gente não vai ver ele com tanta recorrência. Mas se for um paciente mais grave, que vai estar internado em enfermaria, que vai ser abordado em UTI, a gente vai atender a repercussão clínica dele, que na maioria das vezes é o quê? Insuficiência respiratória, tá bom? Necessidade de aporte de oxigênio mais alto, tá? Esses pacientes evoluem, muitos casos, com infecções respiratórias agudas, entendeu? E eu quero tentar colocar na cabeça de vocês o entendimento clínico do que fazer, tá? Eu acho que após é um momento que a gente tenta entender o que a gente vai fazer com o paciente, né?
melhorar essa avaliação, esse tratamento, ficar mais autônomo mesmo para individualizar paciente por paciente, certo? Ventilação não invasiva é um ponto importante porque é o ponto mais pedido pelas classes não fisioterapêuticas, assim dizer. Não é incomum em hospital médico falar assim, ó, fisioterapeuta, bora fazer bem conveniente nesse paciente. Porque eles já sabem a importância disso, entendeu? Enfermeiro, ó, o paciente está com desconforto respiratório, será que não é importante fazer uma VNI nele? Às vezes é, às vezes ele está avaliando de forma correta, mas às vezes não é. Cabe a gente saber qual caso é o caso, entendeu? Aconteceu muito, paciente com insuficiência respiratória absurda, a médico querendo fazer VNI de forma protelatória, tá? Não quer entubar o paciente, não quer ter esse trabalho, pede para a gente fazer uma VNI, o paciente responde enquanto está na VNI, mas falha assim que a gente tira. O paciente não pode passar o dia inteiro na VNI, entendeu? E deixa eu só entender uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é ventilação não invasiva? Vocês sabem como é que é feita, como é que é o aparelho, essas coisas, só para eu saber por onde eu começo? Digam aí. Fala de tudo, não fala de tudo, porque aqui eu só tenho, ó, 4 slides, tá? Se for para falar de tudo, eu vou falar sem slide, vou falar aqui conversando com vocês, tá? Me diga aí alguém, fala de tudo, não fala tudo. Fala de tudo, professor, pra gente, Fala de hein? tudo, né, professor? Ah, me diga aí, mestre, o seu entendimento de Vinícius, já fez uma, já recebeu, sabe? Tanto já fiz como já recebi. Porém, devido à prática em si da pós, a gente foi até o momento um pouco precário, né? Então, Então, só de mas vocês já terem visto, já tá bom para mim, já sabe o que é, né? Então não precisa a gente começar do iníciozinho, não. VNI, ventilação não invasiva, feita com esses aparelhinhos aqui, tá? São BIPAP, CPAP, geradores de pressão positiva, certo? Professor, é feito só com esses aparelhinhos? Não, tá? Ventiladores mecânicos também são capazes de fazer até de uma forma mais eficiente que esses aparelhinhos aqui, tá? O que que eles fazem? São geradores de pressão positiva, tanto na inspiração como na expiração. Como é que é feito? Aparelhinho, mas quando são desse tipo, por exemplo, eles têm só um ramo único. Não sei se quando vocês fizeram no ventilador mecânico ou fizeram no aparelho de CPAP ou BIPAP. Ramo único, a INS e a IS vão e voltam pelo mesmo local, gera uma pressão que mantém a veia aberta e uma expressão para fazer uma expansão pulmonar, certo? É feito com diferentes interfaces. Ah, quando ocupa nariz e boca, máscara oronasal, nariz nasal, e a gente tem na pediatria e na neonatologia a pronga nasal, que eu não sei se vocês já viram, mas se tiver a oportunidade um dia, é desse jeitinho, igual esse jeitinho aqui. Provavelmente esse bebê aqui está num BIPAP, está num binível, tá? Quando a linha de pressão está sendo usada nesses casos, a gente, quando ele está no ventilador, geralmente a gente usa só quando ele está em binível. CPAP, com essas crianças aqui, a gente faz por selo d'água. O que é o selo d'água? O gerador de pressão é mais precário, mas também mais barato, tá? A gente não usa nenhum aparelho, não usa um ventilador mecânico, usa só um selo d'água e gera uma pressão positiva para manter esse pulmãozinho aberto, tá? O que que acontece aqui? Protocolos e entendimento primeiro de pressões, tá? O que que acontece? Quando a gente bota esse bebê, essa criança que está com algum tipo de insuficiência respiratória, bota a máscarazinha nela, o que que a gente vai gerar? Se for um CPAP, a manutenção da pressão ex. É um gerador só de EPAP, tá bom? O que que acontece? Quando é que a gente usa só o CPAP ou quando a gente mantém só essa pressão aqui, o EPAP? Quando a gente quer oxigenar a criança, tá? Fazer uma expansão menor, tá? Mais a nível de oxigenação. Quando a insuficiência respiratória, nesse caso aqui, é tipo 1, tá? Mais ligada às cardiopatias cianóticas, quando a necessidade é de aporte mais de O2, entendeu? Tá dando para entender, gente? Vamos botando aí, vamos dizendo ok.
A gente vai usar só o EPAP. Bota a mascarazinha, tá? Faz só um CPAP. Mas também quando a gente gera, além de uma pressão ex, no final da expiração, quando a gente gera uma pressão inspiratória, pressão de além de manutenção de via aérea, né? A pressão para fazer um volume corrente, para fazer uma inspiração, inspiração melhor, uma inspiração mais adequada, a gente faz um IPAP, né? Aqui a gente está fazendo um binível, entenda, tá? CPAP, pressão ex, contém INS e ex, BIPAP, binível, tá? Binível, na verdade, BIPAP é a marca, mas aí não cabe aqui a gente falar, tá? Quando é que a gente faz o IPAP, Jefferson? A gente tem, por que a gente faz só um CPAPzinho na criança, então? Quando a gente já cursa para uma insuficiência respiratória tipo 2, uma retenção de CO2, que a gente vai descobrir isso na gasometria, a gente prefere, a gente tem, além, não só prefere, a gente tem que fazer, na verdade, uma alteração no modo ventilatório e colocar em binível. Por quê? Porque quando a gente está em binível, quando tem o EPAP e o IPAP, a gente gera um volume corrente. A gente está ventilando esse paciente, tá? A única diferença para a ventilação mecânica é que a gente está dando o paciente tem um drive respiratório, entendeu? Se o paciente tem um drive, ele só dispara a ventilação, a gente inicia com a INS, final da EIS a gente mantém esse pulmão aberto, tá? A gente usa o nosso conhecimento de VNI, até para saber quando fazer, como fazer e quando isso falha, entendeu? No finalzinho eu vou dar umas situações clínicas aqui para a gente discutir bem com isso. Mas qual é o protocolo que a gente usa lá? Não sei se vocês conseguem ver bem, eu vou aumentar a imagem aqui. Vamos lá discutir isso. Senap a gente pula um pouco, porque é oxigênio terapia e gera pressão de forma secundária, não cabe dentro da VNI, tá bom? A gente pega um paciente, sinais e sintomas de insuficiência respiratória aguda, sim, necessita de tubação imediata, e aqui a gente precisa saber os critérios de tubação. Se não atende a eles, não, tá? Se sim atende os critérios de tubação, a gente vai ter que intubar esse paciente. Se não atende ainda, a gente vai saber se esse paciente tem alguma contraindicação de VNI. Quais seriam as contraindicações de VNI? As mais famosas, as mais comuns é parada cardiorrespiratória, lesão de face, que mais? Tem até algumas aqui já. Quando já está com falência ou trabalho ventilatório exacerbado, tá certo? Todas essas são contraindicações de VNI. Não contraindica, a gente vai escolher, como eu falei, insuficiência respiratória tipo 1 ou insuficiência respiratória tipo 2. Tipo 1 é quando a gente tem não sei se vocês lembram, a nível de hipóxia, quando o paciente não está oxigenando bem, tá bom? A gente coloca FO2 menores, tá certo? De 21 a 70%. Mas Jefferson está com hipóxia e você vai colocar só 21%, vai colocar nada, vai colocar zero aporte de oxigênio. Por que a gente faz isso? Porque às vezes o próprio trabalho respiratório, até a própria reexpansão que o CPAP dá, que o CPAP mantém esse pulmão aberto, já ventila melhor esse paciente, essa saturação desse paciente já sobe, tá? Se não subir, assim que você colocar, você aporta oxigênio e vai dosando, tá? Sempre na saturação alta. Aumentou o trabalho respiratório, tá de leve a moderado, tá sem hipercapnia, também são critérios de uso de CPAP, tá? Desconforto respiratório leve a moderado e não tem uma hipercapnia, tá? Que mais? Se persistir, isso aqui tudo a gente coloca no CPAP, né? Configurações iniciais, PIPzinha de 5 a 8. Configurações máximas se for algo mais avançado. Se for uma insuficiência respiratória mais moderada, que já cai a saturação a níveis menores, a gente coloca as pressões mais altas, tá bom? E nível de oxigênio mais alto aqui também. Sempre tentando manter a saturação entre 92% a 97%. Quando a insuficiência respiratória da criança já cursa para uma tipo 2, que é a hipoxêmica e hipercápica, né, gente? Quando já tem níveis de CO2 acima de 50 na gasometria arterial, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai tentar gerar um volume corrente nessa criança. Vai tentar ventilar ela de forma não invasiva, gerando duas pressões.
gente pode começar com pressões mais baixas, tá? PIPzinho mais baixas, PIPs, EPAPs e IPAPs mais baixos, e aumentando gradativamente, tá? Uma coisa que eu não falei para vocês aqui, coisa até que para deixar claro. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, paciente cursa com insuficiência respiratória tipo 1, precisando de oxigenação adequada. A gente coloca o EPAP, a gente pode colocar a inicial de 3 a 5 e quando a gente precisa de mais, de 8 a 10. Se você já vê que ele está com um grau mais moderado, a saturação caindo bastante, você coloca o CPAP já com uma pressãozinha mais alta? Não. Sei que vocês já fizeram o teste pelo que o Carlos falou. A gente tenta fazer uma rampa manual, que a gente chama. O que a gente faz? A gente coloca pressões mais baixas, vai deixando aquele paciente se acostumar e vai progredindo devagar e calmamente essa pressão até chegar no nível que a gente quer, tá bom? Você colocar aquela máscara subitamente com pressões altas vai gerar um incômodo e um desgaste muito grande nesse paciente que já está com insuficiência respiratória, certo? A gente vai fazendo uma rampa manual, que a gente chama. Coloca pressões mais baixas e vai subindo gradativamente, certo? Da mesma forma, quando a gente colocar no BIPAP ou no binível, certo? Coloca pressões mais baixas, tanto de EPAP como de IPAP, e vai subindo gradativamente, tá bom? Você vai perceber que naturalmente esse paciente tende a melhorar, tá? Se tudo isso que a gente colocar, mesmo com configurações mais altas, tanto se for insuficiência respiratória tipo 1 como tipo 2, hipercápnico, o que a gente faz? Se não se falhar, prosseguir com intubação e VNI, ou IVMI, ventilação mecânica invasiva, certo? Um debate muito grande que a gente tem dentro de UTI é isso, tá? Às vezes os médicos, enfermeiros e a equipe não fisioterapêutica tende a protelar muito intubação porque se confia bastante em VNI, tá? O paciente às vezes está em VNI e melhora, mas esse paciente tem que comer, esse paciente tem que desafogar um pouco o rosto, tá? As máscaras têm que ser bem vedadas para gerar uma pressão adequada, se não for, vai ter muito vazamento, vai incomodar o olho, o paciente vai ficar um pouco ansioso, tá? Não vai sincronizar bem com essa ventilação não invasiva, tá? Você fazer uma, duas, três vezes, ele melhorar pontualmente e depois voltar a falhar, aí já é caso de bater um pouco o pé, conversar bem com a equipe e ver que aquilo ali não tem viabilidade, tá? É melhor proteger o paciente, proteger o pulmão, porque se esse paciente seguir seguidamente com episódios de percapnia, de episódio de falha de VNI, ele vai cursar com insuficiência respiratória. Mais importante, vai fadigar essa musculatura e nem em ventilação mecânica a gente vai conseguir ventilar esse paciente, certo? Algum ponto a mais aqui, gente, para a gente discutir? Isso aqui, tudo que eu falei de VNI, gente, é aplicabilidade clínica dentro da enfermaria, dentro de postos, dentro de UTI, tá bom? Vocês vão ver muito pacientes com insuficiência respiratória desse tipo, que precisa desse suporte, precisa da nossa avaliação mais adequada, tá certo? Isso aqui é de lei, tá? Principalmente em um TI pediátrico cardíaco, que geralmente essa falha hemodinâmica gera uma repercussão pulmonar, esse paciente evolui muitas vezes com insuficiência respiratória, a gente tem que dar esse suporte a ele, tá certo? Alguma dúvida, gente? Alguma discussão, algum apontamento, alguma crítica? Senão a gente finaliza aqui e amanhã fala de pré-operatório e pós-operatório de ventilação mecânica.